É muito importante aí assistir o vídeo, anotar tudo, entendeu? Eu posso te dizer uma coisa, por mais que você não sabe nada sobre trader, ou você olha assim, você olha o negócio, sua cabeça fica confusa, você fica perdido, mas se você acompanhar os meus vídeos, entendeu? Acompanhar minhas análises e anotando tudo no caderno, vai chegar a um, a um nível, né? Vai chegar a um patamar que você vai estar tão familiarizado com gráfico, né? Com análise técnica, que você já vai estar entendendo muita coisa, entendeu? Então, tipo, você não vai precisar entrar numa mentoria para poder aprender sobre isso, entendeu? Porque aqui nessa análise técnica, ao mesmo tempo que eu vou explicando a análise, eu vou falando o que significa tais ferramentas, onde você deve entrar, onde você deve sair. Não é uma recomendação de investimento, entendeu? Eu não estou recomendando investimento para ninguém aqui, eu só estou explicando a minha análise, que fica bem claro. E então, se você assistir os meus vídeos, entendeu? Repetir se não entender eles, ou manda pergunta para mim, comenta aí abaixo do vídeo, ou manda lá no meu Instagram. Se você assistir os vídeos, você com certeza vai aprender e vai se tornar um trader também avançado. Só de acompanhar os vídeos de análise, por exemplo, eu posto um vídeo pro YouTube aqui sobre análise no WorldCoin, o SDT, certo? Na plataforma Binance. E aí você só tem que assistir o vídeo aqui, ó. Você vai assistindo a minha explicação e vai anotando. Por exemplo, eu tô falando aqui, ó, o preço começou a formar uma tendência de alta com uma de baixa. Aí o preço começou a funilar, fazendo um triângulo simétrico aqui, ó. Certo? O triângulo simétrico aí com boa nitidez, certo? Com uma nitidez boa. Porque aqui, ó, se você pegar aqui e puxar ele aí, ó, o triângulo simétrico. No caso, esse preço não tava aqui ainda, entendeu? Se eu não me engano, aí o último vídeo sobre o WorldCoin, se eu não me engano, o preço tava por aqui, ó. Entendeu? Então você vai anotando e prestando atenção. De tanto você ver bastante explicações sobre análise técnica, sobre o preço, sobre o ativo, como que funciona e tal, as ferramentas. Você vai aprendendo e memorizando isso e sabe, sua mente vai se familiarizando com o gráfico. Então a coisa aqui é o seguinte, veja um gráfico. Quanto mais tempo de gráfico você tiver, mais familiarizado você vai estar com o mercado. Então, de repente, você pode nem saber muito assim na teoria, mas você sabe muito na prática. Então você vem na prática aqui, bate o olho e você já sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, para você que está começando no mercado aí, eu falo que é uma ótima opção. É uma ótima opção por quê? Porque aqui você já vê o vídeo, você vai direto para a prática, entendeu? Então você vai estudando, você vai pegando as minhas teorias e ao mesmo tempo já está na prática aqui. Igual por exemplo, as teorias seriam o quê? Estamos no gráfico de H2, certo? A teoria é que o preço começou a funilar fazendo um triângulo simétrico, certo? E aí, o preço começou a funilar fazendo um triângulo simétrico, a gente puxa aqui em H1, ele foi formando uma zona de resistência e de suporte, que pelo que você está vendo, o preço voltou para a zona de resistência, rompeu a zona de resistência com uma vela de força aqui na resistência, ele rompeu a linha de LTB dos triângulos simétricos com uma vela com praticamente 100% fora dessa linha de análise do triângulo, certo? Mas, por exemplo, aqui não foi, na linha de análise não foi um rompimento forte, aqui foi. Mas aqui não foi, por quê? Quando você diminui a escala aqui, ó, você pode notar o que você percebe aqui. Você percebe que essa vela aqui, ó, você pega essa vela e compara com a média das velas anteriores, você tá vendo que não é uma vela grande, não é uma vela de força. Por quê? Olha o tamanho dessa daqui, olha o tamanho dessa daqui, olha essa daqui também, entendeu? Olha o tamanho dessas velas aqui. Então aqui não foi uma vela de força, porém o preço rompeu com praticamente 100% fora dessa linha de análise. Agora atualmente a gente está no período de H1.
O RSI está bem interessante, está em 74, indicando alta, só que aqui está começando a formar uma força vendedora. Chegou nessa resistência aqui e começou a formar uma força vendedora. Olha só o tamanho dessa sombra que deixou. Certo? Então, o seguinte, no último vídeo sobre o altcoin, o preço estava mais ou menos aqui, certo? Então, vamos dar continuidade. Bom, o preço caiu aqui abaixo da zona de 38,2, certo? De Fibonacci. Ele manteve um pouco de resistência aqui. Vamos olhar o que aconteceu aqui. Tá parecendo que formou uma deriva de baixa, hein? Tá parecendo que formou uma deriva de baixa. Não, não formou uma deriva de baixa, não. Ó, isso aqui, para quem tá lembrado, eu tinha explicado no vídeo anterior que ele tinha formado essa lateralização, que provavelmente ele ia formar um fundo aqui, depois ia formar um topo e depois outro fundo, que havia uma probabilidade de ombro, cabeça, ombro invertido. E, ao parecer, foi o que ocorreu aqui. Você não vai ver o ombro, cabeça, ombro invertido ou qualquer figura gráfica perfeitinha não, entendeu? Assim não, pode acontecer de às vezes você vê ela assim e a cabeça lá embaixo, depois uma lateralização aqui, entendeu? A lateralização, ela também é válida como um topo ou como um fundo. No caso, o preço caiu aqui e formou essa lateralização e caiu de novo, certo? Aqui formou um topo, não, um fundo, certo? E aqui um topo. Na zona de resistência da lateralização é um topo e a zona de suporte é um fundo, certo? E o preço subiu de novo, fez outro aqui que fez um pivô de alta confirmando a tendência e o preço subiu de novo, voltou aqui fazendo um pullback na zona de resistência aqui do ombro, cabeça, ombro, que não foi um padrão assim bem, bem perfeitinho, digamos assim, né? Como é que eu posso falar uma palavra? Não foi, vamos falar nítido, entendeu? Não teve tanta nitidez esse padrão, mas ele confirmou fazendo esse pivô de alta aqui e o preço começou a subir. Agora vamos apagar um pouco isso aqui porque senão fica muito poluído. Então, como que você traçaria isso aqui? Primeiro vamos traçar a zona de resistência, certo? Ó, aqui está a zona de resistência. O preço subiu, fez que foi romper a zona de resistência. Só que olha aqui, ó, esse corpo aqui, ó, mostrou, aliás, ocorreu, a força vendedora foi igual à força compradora praticamente, tá vendo? Então foi uma vela de indecisão. O preço rompeu indeciso. Apesar que aqui formou um padrão de alta. Spin top foi confirmado com uma vela de força que poderia ser um marubozu de alta. Mas eu não sei se seria porque a proporção das outras velas está bem maior que essa daqui. Mas aqui, por exemplo, formou um padrão de 3 soldados de alta, só que ele não foi tão relevante e não foi confirmado também, que aqui foi a vela de baixo. E ele teve muita indecisão nessas duas velas aqui. Aqui formou uma estrela da manhã. Se eu não estiver errado, se eu estiver errado, me corrigem. Formou uma estrela da manhã com um padrão de Kendo 2G, que é chamado de libélula, aqui embaixo, certo? E o preço foi subindo, subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, ele formou um padrão corretivo de onda de Elliott, 5 ondas. Vamos buscar o padrão aqui. Eu sempre esqueço onde é que ele fica. É aqui, ó. Eu confundo essas duas ferramentas aqui, ó. São bem, não são parecidas, né? Mas dá pra confundir um pouco. Então, pra você ver, vezes 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Padrão corretivo, indicando alta também. Só que ele chegou nessa linha de análise aqui, que seria a LTB, a linha de tendência de baixa do triângulo simétrico, e começou a dar uma pequena lateralizada e caiu, certo? Tudo isso vocês têm que ficar atentos. Por exemplo, você traçou o triângulo simétrico, então o preço rompeu aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido, que não foi tão perfeito esse padrão, não foi tão considerável, mas dá para considerar. Rompeu ele, e aí ele buscou, você traça a projeção, certo? Você traça a projeção dele, como ele fez esse topo mais
esse fundo mais alto aqui, que é a zona de resistência, né? Mas foi meio que uma armadilha aqui, o rompimento foi meio que uma armadilha mesmo. Então aí você traça aqui, né? Você traça da sombra mais, na ponta da sombra mais baixa do fundo até a do topo. E aí você coloca no rompimento, que no caso foi esse o rompimento. E o preço voltou aqui, fez o pullback e confirmou o rompimento. E o rompimento foi confirmado. Nossa, acabei. Aí voltou. E o rompimento não, o pullback foi confirmado com padrão de candlestick de alta, certo? Aqui foi um arame, não foi tanto arame de baixo porque vela pequena, certo? Mas esse doji branco aqui, mais essa vela de força branca, mais essa aqui também, foi considerado um padrão. E repetição imperfeita de velas também, né? Aqui ó, 1, 2, 3, depois uma de queda, 4, 5. Repetição de vela. Então beleza, aí o preço confirmou o pullback, buscou o alvo e inclusive passou um pouquinho do alvo, chegando, tocando nessa zona de resistência do triângulo simétrico aqui, né? Mais a LTB, e o preço acabou empurrando para baixo. E o preço voltou a cair de novo, deu uma lateralizada aqui, certo? E subiu. Agora a gente vai colocar um período maior aqui. Vamos colocar em H2. Então, seguinte, aqui, para você saber para onde o preço vai, né? Para você traçar a projeção do triângulo simétrico. Vou até desconsiderar essa daqui. Você vai estar pegando essa linha e traçando aqui, ó, no topo da parte mais alta da LTB. Você pode traçar no máximo da sombra até a mínima, certo? Mas eu particularmente não gosto, porque nem sempre o preço busca o máximo, nem sempre o preço busca a projeção completa do padrão de candle, ou seja a pernada também, entendeu? Então eu gosto de traçar aqui ou no corpo do topo mais alto até o corpo do topo mais baixo. E aí é mais garantido ainda de se obter o lucro. Só que, claro, o preço pode romper, e se ele romper e estiver aproximando de uma zona importante, igual essa aqui, zona de resistência, pode ser que ele dê uma lateralizada e continue subindo mais, ou pode ser que ele lateraliza, forme algum padrão gráfico de candlestick e o preço acaba caindo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar na boca do triângulo aqui, certo? Que seria aqui, eu que passei um pouco a linha aqui, ó, mas seria aqui. Traça até aí, do topo mais alto até o fundo mais baixo, certo? E como o triângulo começa aqui nessa vela, você vai traçar aqui mesmo, né? Não faz sentido você traçar assim, entendeu? Ou você pode traçar assim também, mas eu não uso isso. Eu não uso isso. E além de você traçar, buscar a projeção do triângulo simétrico, aí você traçou aqui, você coloca na boca dele, na ponta dele aqui, perdão, que a boca é aqui. Vamos dar uma configurada aqui. Você traça aqui, ó, na ponta do triângulo, certo? Deixa eu tirar essa seta aqui. Algumas minhas acabou ficando com seta aqui. Certo? Beleza. E aí, aqui é uma linha de tendência de baixa. Aqui a gente não sabe, não, perdão, de alta. Aqui a gente não sabe ainda. Porque aqui só tem um toque, mas aqui já tem 2 toques. Então, o que eu fiz? Eu vou lá e duplico essa linha de tendência de alta e coloco ela aqui, certo? Bom, e se vocês forem olharem bem, a projeção aqui do triângulo simétrico tá jogando ele para uma suposta zona de linha de tendência de alta aqui, né? Que seria uma resistência diagonal ou linha de retorno. Tá mandando para cá também. E outra coisa também que dá para vocês traçarem é a projeção da pernada aqui, ó, a última pernada de alta, certo? Ocorreu a de baixa e aí você traça ela aqui, ó, no fundo da última pernada de baixo. Então o preço deveria buscar até aqui, certo? RSI a favor está acima de 50 e significa que você terá que os compradores estão na vantagem, certo? Agora a gente vai colocar, calma aí, já tem já.
Vamos colocar o volume aqui para ver o que está acontecendo. O volume não tá tão interessante não, entendeu? Tem pouco acréscimo. Deixa eu ver. Aqui tava caindo, né? Mas agora ele começou a dar uma subida. Até que tem um pouco de acréscimo no volume dos compradores. Certo? Agora vamos ver como é que tá as médias móveis exponenciais de 100 período e de 200 período. Vamos colocar aqui em H1. O ativo tem poucos dias que ele foi listado. Ele ainda não tem, em alguns períodos maiores não aparece a média móvel exponencial de 200 período. Então a gente vai e coloca em 15, M15 já aparece, certo? Bom, aqui vocês já viram a análise da Fibonacci, certo? A zona de 38,2 foi respeitada e o preço acabou subindo, formando um pivô de baixo, formando um pivô de alta aqui, depois formou outro pivô de alta, dentro de um padrão corretivo de 5 ondas de Elliott, certo? O que acabou confirmando aí a alta e o preço começou a subir. Só que aqui vocês têm que observar isso também. Essa LTA não tá tão inclinada, entendeu? É mais uma macro tendência, mas ela não tá tão inclinada. Então tem que ficar de olho nisso também. Tudo isso tem que ser considerado. Quando ela está mais inclinada, tipo assim, aí você já é interessante de se observar, porque o preço realmente pode buscar patamares mais altos que os anteriores. Mas aqui, por exemplo, pelo fato dela estar assim, ó, e já tem vários toques já, ó, 1, 2, 3, entendeu? Quando toca na linha aqui, ó, esses que estão um do lado do outro não serve. Você tem que esperar o preço sair primeiro da zona, depois voltar. Então aqui tem 1, 2, 3. Aqui já tem 3 toques, certo? Ó, isso aqui tá muito. Vamos apagar essa projeção do cabeção, vamos apagar a resistência dele também. Ó, essa daqui é a linha da pernada. Essa daqui é a linha da pernada, certo? Você coloca aqui, ó, onde ocorreu o rompimento, que no caso foi aqui, certo? Ó, essa tendência aqui, ó, ela tá até boa, tá até boa. Embaixo tem 3 toques, em cima tem 3 toques também. E antes desses 3 toques aqui, ó, teve um toque aqui formando um fundo, entendeu? Ó, tem um fundo tocando, depois tem 3 topos. Então é uma boa tendência para tá fazendo operações. Se a tendência rompe o último fundo da tendência, que no caso o último fundo seria esse aqui, ó. No caso, o último fundo seria esse aqui. Então, se o preço vem e rompe esse último fundo aqui, ó, certo? Aí dá para obter lucro também. Então, se você quer saber como é que funciona aqui, ó, para romper a linha de tendência. Nos outros vídeos também eu provavelmente já falei disso, entendeu? Porque eu vou analisando, fazendo a análise, explicando a análise técnica, e tudo que eu vou lembrando aqui eu já vou explicando para vocês, entendeu? Então é o que eu falo, se vocês pegarem tudo que eu tô soltando aqui nesses vídeos, entendeu? Anotarem, estudarem, praticarem, vocês conseguem obter resultado, vocês conseguem obter lucro, entendeu? Aqui tá a zona, aqui era uma zona de resistência, certo? Uma linha vermelha, uma zona vermelha. Só que como o preço rompeu e fez um fundo, virou verde, porque é uma zona de suporte agora. Então, o preço ele teria que cair aqui, romper com mais de 60%, no mínimo 60% da vela fora dessa zona aqui de suporte, certo? E aqui você obteria lucro. Se quiser traçar a projeção da tendência, é aquela mesma coisa que eu falei nos outros vídeos, entendeu?
Traça aí, ó, da LTA, da linha de tendência de alta, até a linha de retorno que é aqui em cima, que é o que forma o canal. Traça onde a vela romper. A vela rompeu aqui, então você coloca nela aí, ó. Entendeu? Quer ver um exemplo? Igual eu falei, ó. Traça no rompimento. Pro rompimento, o preço rompeu aqui, a LTB do triângulo simétrico tá aqui, traça aqui. Entendeu? Isso mesmo. Mas tem que observar, pode ser que o preço vai subir mais, entendeu? Pode ser que ele venha fazer uma correção. Se o preço cair nessa zona aqui, ó, possivelmente ele volte. Se caso o preço começar a cair aqui, ó, pode ser que ele acaba fazendo ombro cabeção, porque ele vai bater nessa zona aqui, ó, que só tem um toque, então é meio difícil ele romper, né? Apesar que lá atrás já tem vários toques nessa zona. Mas se ele vier aqui e não romper essa zona de suporte, provavelmente ele viria aqui para fazer o pullback na LT, na linha de tendência de alta, na LTB, para depois romper. E aí ele romperia, fazeria o pullback ou não, nem sempre o preço faz pullback. Vai depender muito do ativo também. E se isso acontecer, ele acaba fazendo o que? Ele acaba fazendo um ombro, cabeça, ombro, um padrão gráfico. Certo? Mas a gente tem que ver aí o que vai estar acontecendo nas próximas movimentações. Acho que meu computador ficou amarelo aqui, é por causa de um modo aqui para cuidar das vistas. Aí. Então agora a gente tem que ver o que vai estar acontecendo aqui. Bom, houve um cruzamento aqui, ó, da média móvel exponencial de 100 períodos com a de 200. A de 200 ficou abaixo da de 100, de 200 laranja, de 100 azul. Entendeu? Essas informações que eu tô falando aqui, ó, vocês podem estar configurando, entendeu? Vocês vêm aqui nos indicadores, ó, aqui tá elas, ó. MA, volume. Vocês vêm aqui em indicadores, busca, escreve aí, média móvel exponencial. Coloca o período dela 100, cor azul, coloca outra 200, cor laranja. Bom, acabou de cruzar aqui, né? Isso aqui é quando ela se cruza, é um padrão. É um padrão gráfico forte, entendeu? Que indica alta. E tem pouco tempo que elas já cruzaram, né? A gente tá no M15, elas cruzaram dia 28 de julho, 11h45. É, isso mesmo. Fiquei meio perdido aqui. Tava achando que hoje era sexta. Bom, agora vamos ver o que dá aqui mais pra analisar. Vou colocar aqui no período de H1, certo? Bom, aqui é o seguinte. Se o preço pode fazer uma resistênciazinha aqui, mas se o preço romper e buscar lá em cima, buscar o alvo todo, possivelmente ele pode formar uma deriva de baixa, de alta. Se ele formar uma deriva de alta, que é um padrão gráfico que indica a reversão, você vai traçar a projeção e provavelmente se ele romper, ele vai buscar mais ou menos aqui. Se caso ele romper aqui também, por isso que eu falo, tem que estar indo acompanhando o preço. E quando você faz uma operação, você faz um trade, eu recomendo, na verdade, quando eu faço trade, eu não gosto de ficar sem olhar o gráfico, entendeu? Porque talvez sua análise está muito boa, entendeu? Em outros períodos formou um padrão bem forte que vai indicar alta ou que vai indicar baixa, mas aí você vai e entra vendido ou comprado e de repente o preço acaba fazendo um padrão de vela que vai ao contrário da sua operação. E aí você poderia ter saído com lucro ainda, ou talvez no 0 a 0, e aí você acaba saindo negativo porque você não estava acompanhando o gráfico, entendeu? Então é importante. Claro, agora três investidores a longo prazo, que investem a longo prazo por muito mais tempos, aí é outra coisa, entendeu? Mas no nosso caso aqui é curto prazo.
Então é isso, rapaziada. A análise técnica é essa daí, entendeu? Do WorldCoin, o SDT na Binance. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha, entendeu? Se inscreva no canal e ative todas as notificações e para vocês não perderem, porque se vocês se inscrever no canal, não é todas as notificações que ficam ligadas. Então, quando você liga todas as notificações, o YouTube entende que você quer continuar assistindo mais tipos de conteúdos como esse, entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e uma ótima noite para todo mundo.